Boa tarde, mulheres! Felizes, né? Por estarmos aqui juntos, reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como a pastora Marilza mesmo disse, realmente mulheres incríveis, mulheres felizes, abençoadas, extraordinárias. Você tem que se enxergar dessa forma em todo o tempo, em o tempo todo. Diga graças a Deus. Hoje, talvez, né, vocês estavam esperando uma mensagem de Ruth, né, de Abigail, de Maria, Marta, Joana, enfim, mas o Espírito de Deus me deu aqui, até eu acredito que foi até por conta, né, quando a pastora falou assim, pastora, 20 minutinhos. Falei, sim senhora, pastora, 20 minutinhos. E o Senhor já havia me dado a mensagem, e Ele pediu para que eu pregasse aqui sobre 2 juízes, que está lá no livro de Juízes, o capítulo é o 10, e nós vamos então compartilhar essa mensagem, porque o ápice dessa palavra, irmãs, é exatamente o quesito de você se enxergar como uma mulher extraordinária, como uma mulher que ilumina, como uma mulher que realmente teme a Deus e foi chamada por um decreto. Diga glória a Deus. Amém? Então nós vamos falar aqui de 2 juízes, um chamado Tola e o outro chamado Jair. Eu nunca fiz isso numa reunião de mulheres que vencem, né? A gente sempre procura trazer mensagens de mulheres, né? Mas o Espírito Santo me impeliu a pregar essa mensagem aqui e a falar para todas vocês que estão aqui nessa tarde de hoje, que vocês não devem se esconder mais, que a timidez, né, que você não pode mais deixar ela se sobrepujar, não, mas que você precisa se apresentar como essa mulher que Deus formou, gerou, criou, essa mulher linda, extraordinária, uma mulher apta, capaz, uma mulher que desde o livro do Gênesis, quando o Senhor olha para Adão e diz para Adão que não era bom, que o homem vivesse o quê? Só, e ele falou para ele, né, dar-te-ei uma adjutora, uma mulher idônea, apta, capaz, que estivesse diante dele, não distante. Diga glória a Deus. Então nós somos essas mulheres, mulheres iluminadas, mulheres que vencem, mulheres que fomos geradas pelo dedo de Deus para fazer a diferença nesse tempo. O nosso líder, pastor Michael Marques, ele tem falado sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, que está para acontecer um dos maiores avivamentos pelo estado do Rio de Janeiro. Quantas creem nisso? Diga glória a Deus. Então, primeira coisa que eu quero que você coloque no seu coração: eu não fui chamada, não fui gerada no ventre da minha mãe para me esconder. Você pode falar isso para essa mulher mais próxima a você? Eu não fui chamada, não fui gerada, não fui escolhida, não fui eleita, não fui separada para ficar escondida, porque não se esconde uma luz por debaixo do alqueire. Não deixa, irmãs, não deixa. Pastor, mas eu sou muito tímida, eu não consigo. Olha, entenda, compreenda, o Senhor quer te usar como uma luz que realmente foi chamada para brilhar, para resplandecer. A Bíblia relata sobre isso. Nós somos o sal da terra, o quê? Luz do mundo. Pastor, e o que isso tem a ver com esses 2 juízes? Você vai entender, porque um deles, né, que foi o 8º juiz de Israel, a Bíblia relata que esse nome Tola significa verme, minhoca. E onde é que a minhoca fica, pessoal? Por debaixo da onde? Você não foi chamada para estar debaixo da terra, você foi chamada para estar andando e caminhando por cima. Diga glória a Deus. Ele te chamou para estar por cima e não por baixo da terra. Quem está por baixo da terra está morto. Nós somos mulheres que vencem, estamos vivificadas pela luz que há em nós. Essa luz é Jesus. Essa luz é a presença do Senhor. E você vai ver aqui que este homem chamado Tola, ele julgou, a Bíblia Sagrada relata que ele julgou 23 anos, todo esse povo de Israel. Foi um homem que fez um excelente trabalho, só que não deixou o legado, não deixou ali as suas marcas espirituais. A Bíblia relata que ele então foi chamado, julgou e morreu. Nós não fomos chamadas para sermos esse tipo de mulheres, que vamos passar por um lugar, por um outro local, por um outro lugar, por um outro local, e vai ficar só nisso. Não, você precisa fazer a diferença. Você está aqui por isso. Nós temos uma liderança abençoada. Hoje nós estamos aí com um trabalho lindo. Pastora Marilza tem feito esse trabalho excepcional. Diga glória a Deus.
E por que é que você vai ficar se escondendo se ela precisa de cada uma de nós? Somos coordenadoras, algumas são aqui, né? Talvez regionais das mulheres que vencem, né? Que é o caso de algumas, mas todas nós fomos chamadas para fazer o nome de Jesus ser exaltado, glorificado, honrado, e Ele depende de cada uma de nós. Ele depende da gente nesse tempo, nessa geração. Nós não podemos ficar escondidas como uma minhoca. Não, nós temos que realmente brilhar, resplandecer, porque essa luz ela vai precisar nascer dia após dia. Nós não precisamos ofuscar essa luz, não, essa luz precisa estar sempre acesa. Essa luz precisa estar sempre, né, brilhante. Diga glória a Deus. Existem luzes, né, fisicamente falando, que você compra, tem aí 40 volts, tem 60 volts, mas tem as mais fortes, sim ou não? Você precisa ser essa luz que venha a ser bastante forte, com muita força, uma luz que vai gerar com muito brilho, com muito poder, com muita unção, diga graças a Deus, e não vai se esconder mais por causa da sua timidez. Deus mandou eu falar isso aqui nessa tarde de hoje. Deus mandou trazer essa mensagem. Diga para aquelas irmãs, para aquelas mulheres, que não é tempo de se esconder, é tempo de falar: eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade, faz de mim aquilo que tu desejas, meu Senhor. Nós só temos que ser obedientes e submissas à vontade do Senhor, e nós não precisamos ter medo quanto a isso, porque pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada relata que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, que mais, mulheres? E agradável. E por que temer? Esse chamado não veio do homem, veio do Senhor nosso Deus. Por que você se esconder? Porque às vezes o Senhor está usando o pastor, a pastora, para falar: irmã, vamos aqui, irmã, vamos por aqui. Você diz: não, hoje não dá, amanhã também não dá. Aí uma hora estou enterrando o pai, uma hora estou amamentando o filho, uma hora eu estou na faculdade, outra hora eu estou lavando louça, outra hora é o trabalho que não me permite, quando na verdade o Senhor precisa ser o primeiro. Diga graças a Deus. Ele quer ser o primeiro e Ele quer te usar nesse tempo. Como é que vamos avivar outras almas se estivermos com as nossas lamparinas apagadas? Como é que vamos acender uma chama se a nossa chama estiver bem fraquinha? Pastora, mas haverá uma chama maior dentro de nós, que é a presença do Senhor, e essa presença não pode se perder na tua vida, dentro de você. Diga glória a Deus. Você não pode deixar com que essa essência se perca. A gente não pode passar por esse tempo, por esse momento, por essa geração, né? E um dia alguém falar: passou por essa geração e nada fez. Foi o caso desse homem, irmãs. O tola no hebraico significa minhoca, verme. E o Jair, pastora, que nós vamos estudar também, esse 9º juiz aqui de Israel, né? A Bíblia relata que esse homem chamado Jair, nós já vamos à palavra, eu só estou resumindo o que vamos estudar. Esse homem chamado Jair foi o 9º juiz de Israel. A Bíblia relata que esse homem, no hebraico, significa, né, o nome Jair, ele brilha, ele ilumina, significa luz. Diga glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele julgou Israel menos tempo do que tola, mas fez muito mais do que o tola. Então não importa quanto tempo. Pastor, eu acabei de chegar no ministério, o ministério da Igreja da Graça é abençoado. Concordo, diga glória a Deus. E agora está na hora de você se posicionar, porque para Deus, um dia são como o que, mulheres? 1000 anos. E 1000 anos são como o que, mulheres? Um dia. Então não importa se você está chegando agora, se você já tem 30 anos de Igreja da Graça, o que é que vai fazer a diferença? Nós deixarmos um legado por esse tempo. Diga glória a Deus. As pessoas precisam saber que a Janete, aquela mulher chamada, né? Talvez, né, a Jane, essa mulher chamada Maria, Elizabeth, Joana, as pessoas precisam entender: peraí, essa mulher ela passou pela minha vida no momento em que eu estava muito triste, amargurada, como Ana da Bíblia Sagrada, que não queria comer, só chorava, não queria se alimentar, chegou com aquele semblante caído, mas teve uma Maria, teve uma Joana, teve uma Janete, teve uma pessoa que me levantou pela palavra do Senhor. Diga glória a Deus, porque você é luz.
E essa luz que há em ti, que é a presença de Jesus, ela ilumina as pessoas que estão em trevas, apagadas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E esse homem chamado Jair, a Bíblia relata que ele julgou Israel 22 anos, menos do que o tola que realmente julgou Israel durante 23 anos. Mas você vai acompanhar aqui comigo. A Bíblia diz que ele deixou 30 filhos, ele tinha 30 jumentos, um jumento para cada filho, e ele constituiu 30 cidades. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso? Um ministério organizado. A gente precisa, irmãs, realmente se adequar, se encaixar na vontade do Senhor. E às vezes, o pastor quer te usar, irmã vai por aqui, irmã, eu preciso da irmã aqui, pastor, hoje não dá. Irmãs, não se cale, permita que Deus te use, permita que o Espírito de Deus, ele possa fazer de você uma referência. Diga glória a Deus. O Senhor, ele quer fazer de você essa referência. Olha o que diz aqui, vamos à mensagem então, que já deu tempo aí de você colocar, em Juízes capítulo 10, o verso é 1, podemos começar, sim ou não? Diz assim: depois de Abimeleque, preste muita atenção, depois de Abimeleque, tá? Quem foi que julgou ali Israel? Tola. Ele era filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para fazer o que com Israel, pessoal? Livrar Israel. Eu estou numa tradução NAA, talvez você esteja vendo algo diferente aí, eu estou na NAA, é uma atualizada, E a Bíblia diz que ele então se levantou para livrar Israel. Da onde? Da violência, da idolatria, das coisas que acontecia naquele tempo, naquela época. Ou seja, Israel estava vivendo, um povo, estava ali vivendo em meio a uma escravidão, e esse homem chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar a quem? Israel. A Bíblia vai dizer que ele morava em Samir. Diga comigo, espinhos. Você vai entender no final por quê. Você vai interpretar no final por quê. Samir no hebraico significa espinhos. Repete comigo, espinhos. Espinhos. Esse homem então, a Bíblia diz que ele se levanta, livra Israel e vai morar entre o quê? Espinhos. Diga, espinhos. Samir significa espinhos. Na região montanhosa de Efraim. Agora, olha o verso 2. Julgou Israel durante quanto tempo, irmãs? 23 anos, ponto. Depois disso, o que a Bíblia relata sobre Tola? Morreu e foi sepultado aonde? Em Samir. E eu falei que Samir significa o quê? Pastor, então esse homem não fez nada? Nada, ele nada fez. A Bíblia diz que ele foi levantado, a Bíblia diz que ele somente livrou Israel. Pastor, mas já não é alguma coisa? Precisamos cobrar mais de nós mesmas. Tem muitas pessoas que estão acomodadas, e o Senhor não nos chamou nesse tempo para uma zona de conforto, mas de confronto. A nossa vida é uma vida de batalha, de enfrentamento. Por isso o Senhor nosso Deus, o que Ele deixou pela sua palavra? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor, e você também vai vencer. Então nós temos que aprender que nesse tempo, por mais ou por maior que seja a nossa batalha, as nossas lutas, o Senhor é aquele que vai, como general de guerra, Ele vai guerrear as nossas guerras e vai nos dar vitória. Diga glória a Deus. Mas nós temos que aprender a nos posicionarmos nesse tempo. Por quê? Porque se eu me esquivo de um lado, eu me esquivo do outro, e daquelas tantas mulheres que o Senhor nos deu, quantas que vão sobrar para fazer a obra? E o Senhor está à procura daquelas mulheres que estão disponíveis. Diga disponível. Disponível. Você vê que o homem, ele se levanta, ele julga, de alguma forma Israel. A Bíblia diz que ele livra Israel, mas ele morava entre os espinhos. E olha, morava entre Samir, na região montanhosa de Efraim, julga Israel durante 23 anos, depois morre e ainda é sepultado entre os espinhos. Mas, muito mais do que isso, foi quando Deus me leva a estudar no dicionário bíblico, e eu vou interpretar que esse nome Tola representa o que a pastora Mônica falou? Tola significa o que mesmo? Diga, minhoca, verme. Pastora, talvez foi por isso que ele não fez mais, porque era uma pessoa que estava sempre, o que? Se com? Como é que você vai brilhar
Como é que você vai, de alguma forma, fazer a obra, a vontade do Senhor, se você é aquela pessoa que volta e meia você se Não, você não pode se esconder mais. O ministério precisa de você. Sua pastora, seu pastor, a nossa geração, ela vai precisar de nós, pessoal. Diga glória a Deus. Fale para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu estou me apresentando, eu quero mais de Ti, eu quero me manter firmada na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua presença, eu quero a Tua essência na minha vida. Diga glória a Deus. Tira de mim a vergonha, tira de mim as frustrações, porque muitas de nós mulheres, talvez por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, estamos nos sabotando no presente. Nesse presente, Deus quer fazer algo e a pessoa fala: não, mas antigamente não, porque falaram que eu sou o que eu fui. Você foi o que você é agora. Pastora, hoje eu estou diferente. Então é essa mulher que vai resplandecer, que vai brilhar, essa luz perpétua. Diga glória a Deus. É essa luz que vai ser gerada, porque nós somos igual transformadores. O transformador, quando explode, várias casas ficam sem o quê? Sem luz. Se você explodir espiritualmente falando, muitas mulheres que estão à sua volta precisando da sua ajuda, elas não vão conseguir. Por que não vão conseguir? Por conta disso. Porque você parou. E se você para, todo mundo para. Se você parar na sua casa, acabou. Mas ninguém vai te acompanhar. E a Bíblia relata o que quanto a nós mulheres? Que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as suas próprias mãos, mas aquela que usa da sabedoria, ela não só vai edificar com a sabedoria, mas também com a inteligência, ela vai firmar a casa dela, porque ela não vai discutir, ela não vai contender, ela vai para o joelho, como aquela mulher chamada Joquebede, que teve filho morto nos braços, mas ela não se deteve, a fazer o quê? A chorar, a enterrar a promessa dela, que era o filho dela, e a gente solta aqui o nome, que era o próprio filho dela, e vamos dizer aí que seja um Roberto, por exemplo, que a Bíblia não relata o nome dele, vamos dizer o Roberto. Ela não mata a promessa dela, pega a promessa dela e vai até ao quarto, aliás, o quarto que ela havia preparado para o profeta. Isso é muito importante ressaltar, porque existem coisas que você prepara para o próximo, mas você não sabe que talvez naquele quarto quem vai entrar é o seu filho. Assim aconteceu com o filho de Joquebede. Ela prepara o quarto para o profeta, mas quem é que dormiu naquele quarto? Morto. Quem é que chegou até aquele quarto morto? O filho daquela mulher. O filho daquela mulher. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Perdão, irmãs, não é Joquebede, eu estou falando da Sulamita, desculpa. É a Sulamita. Quantos estão entendendo? E Joquebede foi outra que não matou a promessa dela. Que eu pensei numa mulher e falei do exemplo da outra. Joquebede foi outra que não matou a promessa dela. Ela foi uma mulher de estratégia. Fale para a pessoa ao seu lado: seja uma mulher de estratégia como Joquebede. Seja uma mulher com uma palavra firme, como foi Sulamita, que levou o filho para o quarto, o mesmo quarto que ela preparou para o profeta. O filho dela estava lá morto, mas ela creu na promessa de Deus. E quem crê na promessa de Deus não perde, não fracassa, não sai perdendo em nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque Deus não te chamou para perder nada, Deus te chamou para conquistar. E agora eu quero falar sobre o Jair, que foi o homem que conquistou. E nós temos que conquistar nesse tempo muitas almas. Não é carro, casa, não é título, rótulos, porque isso tudo a gente rasga. O que a gente precisa, pastora Mônica? Nós precisamos granjear almas, porque aquele que ganha almas, sábio é. Sábio é. Você pode ficar despreocupado com o restante das coisas, porque Salomão, quando ele chega diante do Senhor, ele não pede riqueza, não pede honra, ele não pede mais nada a não ser sabedoria. E o Senhor dá a ele muito mais. Deus pode lhe dar muito mais daquilo que você vem pedindo ou pensando. Deus pode dar muito mais, mas para isso a gente tem que se alinhar à vontade do Senhor, que eu disse que ela é boa, perfeita, que mais? Agradável. Você não tem que ter medo de se alinhar à vontade do Senhor. Nós não estamos falando aqui de rótulos, de currículos, de títulos. A gente está falando aqui do reino de Deus. Nós temos que focar o reino. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. É o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então agora a gente vai falar de um homem que ele se posicionou e ele falou: peraí, eu preciso fazer o que o outro não fez. Irmãs, muitas mulheres já morreram, muitas mulheres já foram enterradas.
Fala para a pessoa ao seu lado, amiga, você está viva. Tola estava debaixo da terra, nós estamos por cima da terra. Nós não estamos mortas. Os mortos vão para debaixo da terra, é o tola, que no hebraico significa, diga, minhoca, que fica por debaixo da terra. Nós não, nós estamos por cima. Nós temos muita coisa para fazer ainda nesse tempo. Todas vocês são especiais. Todas vocês o Senhor quer usar. Todas vocês são mulheres abençoadas. Pastora, mas a vizinha me amaldiçoou. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Antes de você ter sido gerada e formada, Deus já tinha um plano contigo. Ele já te sondava. Ele já tinha propósitos, projetos, sonhos, planos. Já está tudo formatado. E ninguém vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Entenda, faça como Maria, serva do Senhor, que quando ela entendeu, porque ela chegou até contender com o anjo, né? Como se fará isso, Senhor, se eu sou uma virgem, não tive relação com homem algum? E o Senhor, usando o anjo de Deus para falar com a Maria, ela interpreta que tudo aquilo viria através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele já está pairando sobre a face das águas, da terra, na tua casa. A Bíblia diz, quanto ao Espírito Santo, que Ele já nos deu, espírito de fortaleza, de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, diga glória a Deus, de temor. Agora é só você agir. Esse homem, Jair, ele agiu. Vamos para o Jair agora. Falamos de tola, vamos falar de Jair, porque o tempo é avançado. 3, depois dele, diga depois dele, se levantou a quem, pessoal? Olha aqui para a pastora Mônica, por favor. Diga assim, depois daqueles que morreram. Tem eu aqui, pastora. Diga assim, tem eu aqui, pastora. Se levante, fica de pé um minuto. Fica de pé. Você vai declarar isso de pé, porque Jair se levantou. Diga glória a Deus. Você vai dizer assim comigo, depois dele, depois dela, depois deles, eu me levantei. Diga glória a Deus. Você já está de pé. É só cumprir o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem muita gente para ser batizada, tem muitas pessoas para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Diga glória a Deus. Tem muitas pessoas ainda para se render, mas através de vocês. Deus está contando contigo. Pastor, eu não sei falar, eis que vou colocar as minhas palavras na tua boca. Pastora, eu sou uma pessoa muito inconstante. Eu sou igual o Rubem, inconstante como as ondas do mar. Mas o Senhor vai fazer você ser firme, cada vez mais firme. Pastora, muitas pessoas dizem que esse projeto, essa vontade, isso é fogo de palha. Deixa as pessoas pensar o que elas quiserem a teu respeito. O seu negócio aqui é vertical. É entre Deus nos céus e o homem na terra. Aqui são mulheres. É aqui, ó, é um eixo vertical. A nossa, espiritualidade, quando ela é gerada de cima para baixo, entre Jesus e você, você e Jesus, reino de Deus, você, reino de Deus, você, sem se importar com as suas laterais, porque o nosso socorro não vem do homem, vem de Deus. Então, não é a minha lateral, não, meu eixo é vertical, não é horizontal, é vertical. Diga graças a Deus. Nós temos uma promessa, irmãs. Quem deu não foi o homem, foi o Senhor. Diga graças a Deus. Então ninguém vai poder riscar, rasurar, rasgar o projeto que Deus tem a teu respeito. Ninguém. E outra coisa, não queira assumir o lugar de ninguém, porque Deus tem um lugar para você. Guarda isso. Tem gente que fica assim, queria ser o fulano, queria estar no lugar do Bertano, mas você não sabe que a pessoa passou para estar ali. Queria ser quem ela é, queria ser quem ele é. Não faça isso não. Faça não, porque você tem uma identidade. Queira ser você mesmo. Porque quando Deus te formou e te criou, Ele sabia o que estava fazendo. Está pegando a visão? Sim ou não? É você, não é outra pessoa. Eu não estou falando aqui de raça, gênero, cor, altura. Não, estou falando aqui de reino. E o Senhor quer te usar e vai te usar. Você pode ter certeza disso. Pastor Michael está falando aí do estado, do lugar, da arena,
do estádio que a gente vai estar indo para lá, na primeira reunião, né, agora do próximo mês de janeiro, não é isso? Minha filha, é dali para melhor. É você iluminando a vida de outras mulheres, diga glória a Deus. Se assente, continuando a leitura para encerrar, só esse versículo. Depois dele se levantou, quem que se levantou? Jair, tira o Jair, põe o seu nome. Depois dele se levantou Mônica, gileadita, que julgou Israel, durante quanto tempo, pessoal? 22 anos. Você percebe que Tola julgou Israel durante quantos anos? 23. E Jair julgou Israel quantos anos? 22. Ele tinha, o que ele tinha? 30 o quê? Filhos, que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, aqui chamavam Ravote Jair, até ao dia de hoje, dia 6, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado aonde? Em Camon. Preste atenção, quando a Bíblia diz que ele tinha 30 filhos, isso aqui são coisas que você gerou e vai gerar nesse tempo, porque o filho sai do ventre, então está na hora de você começar a gerar, dar luz, diga luz, iluminar outras mulheres e fazer com que outras mulheres também possam gerar nesse tempo como você. Observa que ele então gerou, ele teve 30 filhos, que cavalgavam sobre quantas jumentas? 30 jumentas. Isso aqui fala de posição, autoridade, nobreza. Isso aqui fala de posicionamento, isso aqui fala de prosperidade, aponta para Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o que tem, né, todo o dom da prosperidade, da honra e da riqueza. Então quando você começa a conquistar 30 jumentos, você está mostrando para as pessoas, eu cresci, eu venci, eu não estou pobre, a pobreza não tomou conta da minha casa, dos meus filhos, da minha família, do meu chamado, do meu ministério, diga glória a Deus. Isso aqui aponta para algo muito mais elevado, que é o nome de Jesus. Porque prosperidade é dom de quem? E só tem 30 jumentos. Quem está prosperando? Quem não está prosperando não tem nenhum que gira 30. Quem está pegando a visão, diga glória a Deus. Que mais, pastor? A Bíblia vai dizer, e eles tinham 30 cidades. Aquele pai deu uma cidade para cada filho. 30 filhos, 30 jumentos. E quantas cidades? 30 cidades. Isso aqui aponta para organização. Isso aqui aponta para estratégia. Isso aqui aponta para influência. Isso aqui aponta para a totalidade do que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te usar em todas as cidades por onde você passar. Por isso nós devemos ser boca de Deus nessa terra. Não deixe ninguém fazer isso aqui, ó, como tentaram fazer com aquele Bartimeu, filho de Timeu. Mas aquele homem, quando ele entendeu, peraí, Jesus está perto, o que ele fez? Pastor, ele ficou mais calado ainda, foi isso? Não. O que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E o Senhor teve misericórdia dele e o abençoou. Deixa Deus usar os seus lábios. Eu costumo dizer que todas nós temos que buscar de Deus uma planta de oliveira no bico. Aonde é isso, pastor? Na boca. Planta de oliveira, você tem que ter sempre algo verde, algo preparado, algo novo, para injetar no coração, no corpo das pessoas. Tem muita gente caída por aí, pessoal. Mulheres dizendo, eu estou com problema daqui, problema acolá, problema na casa, problema no ministério, problema no corpo, problema na alma, problema na mente, problema no espírito. É porque elas não conhecem Jesus. Porque Jesus, Ele é o autor da nossa fé. Por onde vem a fé? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. E quem tem a fé chega onde quer. Ela é o firme fundamento das coisas que se espera e prova do que a gente não vê. Então o que a gente observou aqui? 2 tipos de pessoas, já acabei a mensagem. 2 tipos de pessoas. Uma que julgou 23 anos, morreu. E uma outra que julgou 22 anos, que foi o Jair. E a Bíblia diz que ele julgou em menos tempo, 1 ano a menos. E a Bíblia vai relatar que fez muito mais. Não importa se você chegou ontem na Igreja da Graça. É sobre isso que eu vim falar aqui nessa tarde. É sobre isso. Não importa. Pastor, eu tenho 1 semana de Igreja da Graça. Pastor, eu tenho 30 anos. Pastor, eu tenho 3 anos. Não importa o tempo. Eu declarei isso aqui. Um dia para eles são como 1000 anos. Então, se você já recebeu a palavra e já se sente preparado e pronto, deixa Deus te usar. Não te cales.
Quando você sentar ao lado de uma pessoa na igreja e ver que ela está cabisbaixa, está triste, amargurada, está sofrendo, ou talvez está com um monte de coisas, né? Depressão, opressão, síndrome de pânico, triste, fale para ela de que Jesus é bom e liberta, que você é uma prova viva disso, que aquela luz que chegou até você e que te iluminou, vai iluminar ela também. Diga glória a Deus, e é sobre isso. Vamos aplaudir a Jesus.